Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente dessa casa, pastor Newton, pastor vice-presidente, pastor Anderson. Se encontra aqui, pastor Anderson? Não, e nem pastor Newton. Também louvar a Deus pela vida do cooperador Manuel. Deus abençoe, e a esposa também. Mas Deus abençoe pela vida da esposa. Também ali está comigo ali o meu amigo presbítero levita Reginaldo. Glória a Deus. É um homem que canta com todo o coração, e aí Deus tem levantado ele para louvar e abençoar as pessoas por aqui, pela Baixada Santista. Eu sou ali da igreja O Brasil para Cristo, do Parque Pitaru, o pastor presidente, pastor Elias, pastor local, pastor Elias Carlos. Eu estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez pregando o Evangelho do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, Isaías capítulo 61, verso 1. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Glória a Deus. Se o costume da igreja é ler a palavra sentado, tudo bem. Se for em pé, que fique em pé. Fique à vontade. Quem achou o livro do profeta Isaías diz amém? Está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos pobres, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Amém? Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Tem aqui até 7h30 para a glória do Senhor. Irmãos, hoje é um culto de missões, e dentro do texto que eu acabei de ler, eu quero pregar sobre Jesus, o missionário por excelência a ser seguido. Capítulo 61 do livro do profeta Isaías está relatando uma profecia, Deus usando o profeta Isaías para dizer sobre o Messias que viria depois de 600 anos depois dessa profecia. E ele vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então a missão do Messias eram 6 coisas que o capítulo 61, verso 1 vai apresentar. A primeira, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregoar boas novas. Segundo, restaurar os contritos de coração. Terceiro, proclamar liberdade aos cativos. Quarto, abertura de prisão aos presos. Quinto, apregoar o ano aceitável do Senhor. Sexto, consolar todos os tristes. Essa é a missão do Messias, a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colocar a liberdade, apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os que estão com o coração triste. Dentro desse texto vai se cumprir no Novo Testamento. Quando Jesus nasce, todo mundo sabe que ele é batizado. Ele começa então a pregar o Evangelho do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, com mais ou menos 30 anos de idade. Então vai começar a se cumprir o que o profeta Isaías profetizou acerca do Messias há 600 anos atrás. Dentro desse texto, eu quero pregar sobre Jesus, o missionário por excelência a ser seguido. Por que Jesus é um missionário por excelência a ser seguido? Porque a primeira coisa que eu vejo dentro da Bíblia, quando eu olho para a visão, quando eu olho para os textos sagrados e a vida de Jesus Cristo na itinerância e missionária na terra, eu digo que Jesus é um missionário por excelência, porque Jesus, ele entrava aonde ninguém
entrava. Porque tem muitas pessoas que têm uma incumbência de Deus para fazer a vontade do Pai, só que não quer ir aonde Jesus manda ir. Não quer entrar aonde Jesus manda entrar. Por isso que eu digo que Jesus, ele é um missionário por excelência a ser seguido. Porque ele entrava aonde ninguém entrava. No capítulo 19 do Evangelho, que segundo escreve Lucas, está escrito que Jesus ia entrando em Jericó. A Bíblia diz que Jesus ia passando, ele não ia fazer uma estadia ali, ele ia passando. Diz a Bíblia que existia um homem chamado Zaqueu, era cobrador, chefe do cobrador de imposto, ele era muito rico. Diz a Bíblia Sagrada que ele desejava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e da sua pequena estatura. Presta atenção porque eu vou dizer que Jesus é um missionário por excelência a ser seguido. Diz a palavra do Senhor que ele viu um sicômoro, uma figueira muito brava. Então ele pensou consigo, eu vou subir em cima dessa figueira e vou ver Jesus passar. Mas como Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, Jesus já logo sabia que Zaqueu estava em cima da árvore. Jesus chegando perto da árvore olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na sua casa. Diz a Bíblia que Zaqueu, ele desce depressa, recebe Jesus com o coração alegre. A Bíblia vai dizer que alguns começaram a murmurar dizendo, porque ele entrara na casa de um pecador. É aí que eu digo, dentro da Bíblia e da história, ninguém entrava na casa de um publicano, ninguém entrava na casa de um gentil, ninguém entrava na casa de alguém que não guardasse as leis e os mandamentos de Deus dado para Moisés. Mas Jesus é um missionário por excelência, e aonde ninguém entra, Jesus entra. Por isso que eu digo, ele é o verdadeiro missionário por excelência. Se ninguém quiser ir na Cracolândia, ele entra na Cracolândia. Se ninguém quiser entrar nos hospitais, Jesus entra nos hospitais. Se ninguém quiser entrar no centro de Umbanda, Jesus entra dentro do centro de Umbanda, resgata, batiza com o Espírito Santo, perdoa os pecados e leva para o céu. Qual é a palavra de Deus essa noite? Se ninguém quiser entrar lá onde o teu parente está, Jesus entra. Se ninguém quiser entrar onde o teu parente está, Jesus vai. Não esquenta a cabeça não. Aonde o prefeito não vai, Jesus vai. Aonde o pastor não vai, Jesus vai. Aonde eu não vou, Jesus vai. Aonde aquele que tem chamado para pregar não vai, Jesus vai, resgata, traz para a sua presença. Se você acredita nisso, glorifica esse Deus que fez os céus e a terra. Ele entra aonde ninguém entra. Aleluia! Ele entra onde ninguém entra. Ninguém pegava na mão de um publicano. Ninguém entrava na casa de um publicano. Porque os fariseus e escribas consideravam eles como imundos e traidores da nação. Porque eles resolveram cobrar imposto para o governo romano. Só que o problema não era cobrar imposto. O problema era cobrar mais do que o estipulado. Se o imposto fosse 100, eles cobravam 200. 100 depositava no cofre de César e 100 colocava no bolso. Por isso que Zaqueu era rico. Era uma riqueza que não era lícita. Era uma riqueza ilícita. Os fariseus e os publicanos e toda Israel consideravam eles como umas pessoas imundas e traidores da nação. Por isso que ninguém entrava lá. Mas Jesus vem quebrando todo o protocolo humano. Jesus veio quebrando todo o dogma humano. Jesus não quer saber se a pessoa está na prostituição. Jesus não está nem aí se a pessoa está no tráfico. Jesus não está nem aí se a pessoa ela mente para obter as coisas. Aleluia, aqui na face da terra. Jesus ele é missionário por excelência e entra onde o homem não entra. Coloca a mão onde o homem não coloca. Liberta aquele que o homem não liberta. Faz aquilo que o homem não faz. Ele é poderoso para fazer. Eu só estou aqui porque esse Jesus é um missionário por excelência. Eu só estou pregando hoje nessa igreja
Porque Jesus, ele entrou aonde ninguém quis entrar. Falou: é você, eu tenho escolhido desde o ventre da sua mãe. Eu quero você para fazer a minha obra. Jesus me levantou, me resgatou, batizou com o Espírito Santo, perdoou os meus pecados e disse: agora vai e faz a minha obra. Aleluia. Jesus, ele entra aonde ninguém entra. Não esquenta a cabeça não. Se tem alguém que não quer entrar na tua casa, Jesus entra na sua casa. Se não tem ninguém que quer apertar a tua mão, Jesus aperta a tua mão. Se ninguém quer falar contigo, deixa quieto. Jesus, ele fala com você todos os dias pelo Espírito Santo e a palavra. Aleluia. O testemunho do presbítero Reginaldo fala totalmente de Jesus, o missionário por excelência. Quem falou com ele não foi pastor. Quem falou com ele não foi presbítero. Quem falou com ele não foi nenhum missionário humano. Quem falou com ele foi o Espírito de Deus que entrou dentro do hospital. Ele estava lá, não ouvia, não falava, não andava, mas o Espírito de Deus falou: ninguém quer ir lá, eu vou ir lá, vou libertar, vou fazer ouvir, vou fazer falar, para louvar o meu nome na face da terra. Jesus é o missionário por excelência. Glória a Deus. Por que eu digo que Jesus é um missionário por excelência? Porque Jesus, quando ele prega, ele não prega olhando para a aparência dos homens. No capítulo 22, verso 15 e 16, do evangelho que escreve Mateus, está escrito que os fariseus consultaram entre si como pegaria Jesus em alguma palavra. Diz a Bíblia que eles enviaram alguns dos seus discípulos e alguns dos herodianos. Quando eles chegaram até a presença de Jesus, o que vai me chamar a atenção é a palavra deles direcionada ao mestre, dizendo: mestre, eu sei que tu é homem verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e ninguém te se dá, porque não olha para a aparência dos homens. Dentro desse texto do capítulo 22, verso 15 e 16, que escreve Mateus, está escrito que Jesus, ele ensina o caminho de Deus segundo a verdade e não olha para a aparência dos homens. Sabe o que eu aprendi dentro desse texto? Os herodianos, os fariseus e os discípulos dos fariseus começavam a observar a Jesus. E eles começaram a observar e perceber que quando Jesus pregava o evangelho, quando Jesus pregava sobre o reino de Deus, Jesus pregava para quem era prostituta, Jesus pregava para quem era meretriz, Jesus pregava para publicano, pecador, Jesus pregava para todo tipo de pessoa. Jesus pregava para pobre, Jesus pregava para rico, Jesus pregava para quem estava lá em cima como quem estava lá embaixo. Eles começaram a perceber, por isso que quando eles chegam perto de Jesus, ele diz: você ensina o caminho de Deus, aleluia, segundo a verdade, e não olha para a aparência dos homens. Qual que é a palavra de Deus aqui? Essa palavra é o contraste para os dias atuais de muitos pregadores que tem na face da terra, que olha segundo a aparência do homem, está andando na rua e o Espírito de Deus manda entregar a palavra para alguém e essa pessoa não entrega, porque olha para a aparência do homem. Quando vê que não é um homem que tem bens aquisitivos, quando olha um homem que não tem nada para oferecer, ele não entrega a palavra que Deus mandou. Ainda tem aqueles que não quer pregar a palavra de Deus para aqueles que têm boa pinta, para aqueles que estão na sociedade, tem, aleluia, um alto nível. Eles não pregam a palavra de Deus. Deus está dizendo: para pregar o evangelho, não precisa olhar para a aparência dos homens. Pregue para rico, mas também pregue para pobre. Pegue para aquele que não tem, como aquele que tem. Não interessa a posição social, não interessa a cadeira que ele está sentado, se está sentado no altar, ou se está sentado na cadeira, aleluia, na nave da igreja. Pode ser até o presidente da república, não interessa. Jesus, quando pregava o evangelho, não olhava a aparência dos homens. E é isso que Deus está procurando nesses últimos dias da igreja na face da terra. Jesus procura homens, Jesus procura mulheres que não olhem para a aparência para pregar o evangelho, não olhe para a aparência para entregar uma mensagem, independente se ele tem a posição social ou não, independente se ele anda de carro ou não, independente se ele tem casa própria ou não, independente se seja um mendigo que esteja na rua ou não. Jesus quer levantar uma geração que pregue sem olhar para a aparência.
Pode ser no farol. Se Jesus mandar, entrega. Pode ser para alguém que esteja passando na rua, um mendigo. Se Jesus mandou você entregar, entrega. Pode ser para o traficante que tem do lado da sua casa. Se Jesus mandou entregar a mensagem, entrega. Não fique olhando para a aparência. Porque quem olha para a aparência erra. Foi isso que aconteceu com Samuel. Quando foi um dia um rei a Israel. Entrou os bonitão, os fortão. Ele logo pensou, é esse aí que é o rei de Israel. Deus falou logo no ouvido de Samuel dizendo, não Samuel, não olha para a aparência dele. Porque eu tenho rejeitado. Deus está dizendo, quando você pregar, não prega olhando para a aparência. Pregue para todos aqueles que Deus preparar para você anunciar o evangelho. Não cante em igreja grande só. Não cante só em igreja pequena. Cante dentro da casa. Cante dentro da rua. Cante dentro do presídio. Aonde Deus preparar, solta a sua voz e deixa o Espírito de Deus te usar. Ele é o verdadeiro missionário por excelência. Era o único que não olha para a aparência de ninguém. Prega o evangelho e prega bonito. Independente se é pobre ou rico, ele prega o evangelho. Esse ensinamento, ou essa atitude tem que ser seguida por nós. Pregar sem olhar para a aparência. Por que que Jesus é um missionário? Por excelência, a ser seguido. Terceiro, Jesus não escolheu lugar para pregar. Vou mostrar. No capítulo 5 de Mateus, Jesus está pregando em cima do monte. No evangelho que segundo escreve Lucas capítulo 5, Jesus ele vai pegar o barco de Pedro emprestado e começa a pregar de cima do barco. No capítulo 2 do evangelho que segundo escreve Marcos, Jesus está pregando dentro da sua casa. No capítulo 9, verso 35 de Mateus, Jesus ele entra em cidades, aldeias, e dentro das sinagogas, ensinando sobre o reino de Deus. Oh meu Deus do céu, esse é o missionário por excelência a ser seguido. É o contraste para os dias atuais, de novo eu vou repetir. Só tem pregador que quer pregar em igreja bonita como essa. Só tem pregador e cantor que quer louvar quando está sendo filmado. Só tem pregador e cantor, se for convidado para pregar dentro de uma casa, onde tem Pedro, Tiago e João, não quer pregar. Se convida para louvar dentro de uma casa, onde tem Pedro, Tiago e João, não quer louvar. Essa é uma atitude a ser seguida por Cristo. Ele pregou em cima do monte, dentro de um barco, dentro de uma casa, aldeia e cidade e dentro da sinagoga. Jesus nunca escolheu lugar bonito para pregar. Aonde Deus preparava, ele abria a boca e deixava o Pai usá-lo com poder e graça. Deus está procurando nesses dias pessoas que pregam o evangelho e não escolha a multidão, não escolha aleluia palanque. Se Deus colocar você dentro de uma penitenciária para pregar, pregue. Se Deus colocar você na rua para pregar, pregue. Se alguém te convidar, vem aqui no meu lar para louvar, você vai e louve, porque Deus está procurando pessoas que sejam missionário por excelência e que não escolha lugar para pregar, não escolha lugar bonito para pregar, escolha lugar que Deus te colocou para Deus fazer uma obra na vida de alguém, usando a nossa vida, usando a tua vida. Esse é o missionário por excelência. Nunca escolheu lugar para pregar. Nós temos uma missão. A missão nós temos é uma incumbência de obedecer uma ordem dada por alguém. Essa ordem é de Deus. Eu já ouvi pastor falando para mim que pregadores que dizem assim: quantos membros tem na igreja? A oferta tem que ser tanto.
estipulando. Espera aí, tu não é missionário não. Escolhendo palanque, escolhendo auditório. Rapaz, se tiver Pedro, Tiago, João, eu solto a voz do jeito que eu estou soltando aqui, independente se a igreja é grande ou pequena. Pode ser dentro de uma casa. Solta a voz, deixa Deus te usar. Porque se tiver uma alma lá, é essa alma que Jesus quer fazer uma obra. A diferença é que nos últimos dias, estão visando mais a fama do que a alma. Jesus não. Jesus visava a alma e não a fama. É por isso que ele não escolhia lugar. Jesus está na beira do mar, uma multidão apertava para ouvir a palavra. Jesus olhou para um lado, deixa eu conjecturar, olha para o outro, não tinha lugar nenhum, olhou o barco. É aqui mesmo que eu vou fazer o meu púlpito e vou pregar o evangelho. Qual é o nosso púlpito? Nosso púlpito primeiro é a nossa casa. O nosso púlpito é onde Jesus colocar nós para fazer a obra. Pode ser até lá na tua empresa, na hora do café de 15 minutos, Jesus preparar alguém para ouvir a palavra. O nosso púlpito é qualquer lugar da face da terra que Jesus preparar. Seja no monte, dentro de um barco, dentro de uma casa, ou aldeias e cidades em sinagoga. Jesus está procurando alguém que tem um coração como o dele, para pregar o evangelho nos dias atuais. Sabe por que eu digo que Jesus é um missionário por excelência? Porque quando Jesus pregava, ele não pregava carro, nem casa. Diz o capítulo 4, verso 17 de Mateus, é a primeira mensagem de Jesus, depois que foi batizado nas águas e recebeu o Espírito de Deus em forma corpórea de uma pomba. A mensagem dele era essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A primeira vez que Jesus começou a pregar, na itinerância, na vida missionária, essa foi a mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aleluia! Por isso que eu digo que ele é o missionário por excelência. Porque pregar carro não leva ninguém para o céu. Pregar vida próspera não leva ninguém para o céu. Pregar uma vida regalada não leva ninguém para o céu. Quando o João Batista começou a pregar, a sua primeira mensagem era essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aí uma pergunta: por que eles pregavam arrependimento para entrar no reino de Deus? Porque eles sabiam que a prioridade da vida humana não é a material. A prioridade da vida humana é a espiritual. É se arrepender dos pecados. Depois ele vai acrescentando as outras coisas. Mas primeiro é o arrependimento para entrar no reino de Deus. De novo contraste para os dias atuais. Eu sei que Deus usa pessoas para usar alguém e pregar alguma coisa material, mas a mensagem central da cruz é o arrependimento. E todos nós pecamos todos os dias, seja no pensamento, na atitude, seja por palavras, por gestos, nós pecamos. E tem que se arrepender todo dia. Porque ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus não entra quem não se arrepende. No reino de Deus só entra quem se arrepende do pecado. Então a primeira mensagem de Jesus é essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Há um contraste para alguns que pregam carro, casa, que pregam vida regalada. Deus dá? Claro que dá. Só que ele não morreu na cruz do Calvário para dar casa para ninguém. Ele não morreu na cruz do Calvário para dar vida regalada para ninguém. Ele morreu na cruz do Calvário para redimir os homens dos seus pecados. Mas Jesus pode abençoar, claro. Ele já está te abençoando e você não está nem vendo. Como? Te deu saúde. Presta atenção. Oportunidade para estudar.
E agora vai, porque a bênção já está sobre você. Quem quiser vida regalada, faça uma faculdade. Quem quiser vida próspera, vai estudar. Quem quiser vida regalada, se esforça. Quem quiser porta de emprego aberta, acorda cedo, pega um currículo, ó, e vai. Porque essa bênção é sobre todos. Eu sei que vocês conhecem pessoas que odeiam a Deus, pessoas que blasfemam contra Deus e tem carrão, conta bancária boa, tem uma vida, ó, regalada. Então quer dizer que ele não morreu na cruz para dar isso para ninguém, porque eles não aceitaram Jesus e tem tudo isso. Sabe por quê? Porque a bênção da prosperidade, debaixo desse céu, são para todos. Jesus disse, o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva desce sobre os maus e os bons. Quem quer vida regalada na terra, levanta para estudar, levanta para procurar emprego, se esforça, porque a bênção já está aí. Essa é a verdade. Ele pregava o arrependimento, porque carro não leva ninguém para o céu. Casa não leva ninguém para o céu. Uma vida boa não leva ninguém para o céu. Um emprego bom não leva ninguém para o céu. O bolso cheio da grana não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu? É o arrependimento dos seus pecados. Aí sim a porta do céu vai estar aberta para entrar. Nós estamos nos dias atuais, nesses últimos dias. O que tem de pregador, que prega a mensagem de autoajuda, prega a mensagem que Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Deus ele dá. Mas se ele não estiver falando para dar, meu amigo, só prega o evangelho simples e simples como Jesus. E Jesus vai abençoar todos que estão na casa. Aleluia. Porque Jesus é um missionário por excelência. Porque quando Jesus manda os discípulos pregarem, sabe o que Jesus falou? Curem os enfermos, capítulo 10, verso 8 de Mateus. Ressuscitai os mortos. Expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai-vos. Esse não cobrou R$1. E ainda ensina os discípulos dizendo, de graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar. Eles enviou os 12 e disse, vocês vão ressuscitar os mortos. Estou te enviando. Vão curar os leprosos. Estou te enviando. Vai expulsar demônio. Estou te enviando. Aí é como ele estivesse querendo dizer assim, só que não cobrem R$1. Porque eu não cobrei nada para dar esse poder para vocês. Tem gente que recebe a unção de cantor e que já quer cobrar. Se não for por R$1.000 eu não vou cantar. Deus dá o dom da pregação e já quer cobrar. Se não for, em tal lugar é 500, tal lugar é 1.000, tal lugar é 350. Espera aí, rapaz. Jesus não cobrou nada para te dar, porque você está cobrando algo para poder pregar o evangelho. Deixa Deus te abençoar. Jesus sabe da tua necessidade. Com certeza. A bagagem nós temos que arcar quando chamamos alguém de longe. Mas estipular é cobrança. E Jesus disse, de graça recebeste e de graças vocês dão. Não podemos cobrar nada para expulsar um demônio. Não podemos cobrar nada para entrar dentro da casa de alguém e orar por essa pessoa. Não podemos cobrar nada para entrar dentro do hospital, pregar o evangelho, orar e poder purificar o leproso. Porque essa unção que nós temos, seja pastor, seja membro, seja cantor, seja quem for, todos temos essa unção. E ele disse, vocês receberam isso de graça, então de graça vocês também têm que dar. Orem de graça, preguem de graça, expulsem demônio de graça, curem os leprosos de graça, curem os enfermos de graça, porque de graça vocês receberam e de graça vocês também têm que dar. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Jesus, ele é um missionário por excelência a ser seguido, segundo os temas e os tópicos que eu acabei de citar. Ele é tremendo. Ele é sobrenatural. Jesus vai além da nossa imaginação fazendo a obra de Deus. Isso contraria tudo que está acontecendo nos dias atuais no meio do povo evangélico como um todo.
em todas as denominações da face da terra. Não todos, mas alguns. Mas Jesus é um missionário que temos que segui-lo. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Eu tenho até 7h30, mas eu costumo entregar um pouco antes, para que o dirigente do culto entregue, faça seus avisos e fique mais sossegado para dar os avisos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nos ensina a ser um missionário por excelência como o Senhor é. Nos ensina, meu Pai, a entrar onde ninguém quer entrar. Nos ensina, meu Pai, a não escolher lugar para pregar a Tua palavra. Senhor amado, em nome de Jesus, nos livra de cobrar para anunciar a Tua palavra. Senhor, essa unção está sobre todos nós. Prepara, meu Deus, o lugar, a pessoa, a alma, para que essa pessoa possa pregar a Tua palavra. E o Senhor, através da vida de cada um de nós que estamos aqui, possa curar, possa ressuscitar, batizar com o Espírito Santo e levar para o céu. Todos que estamos aqui, ó Pai, temos uma incumbência dada pelo Senhor, e que cada um de nós podemos cumprir essa incumbência, essa ordem dada pelo Senhor, para fazer a Tua obra nessa terra. Capacita ainda mais os Teus servos, as Tuas servas. Capacita a minha vida para fazer a Tua vontade na face da terra, independente do lugar onde nós estejamos. Que o Teu nome seja glorificado e louvado. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Bate palmas para esse missionário por excelência a ser seguido. O nome dele é Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Meu amigo, você que ouviu a mensagem do Evangelho, você que recebeu esta palavra, mesmo dentro do seu lar, ou seja no seu trabalho, ou seja na condução, ou mesmo no hospital, Jesus, Ele quer ser tudo para você. Ele só quer tão somente, não importa as suas condições, não importa o que você tem exercitado, Ele espera só o arrependimento de você. E Ele te convida nesta noite: vinde a mim, porque Ele se encontra de braços abertos para salvar, para libertar e para transformar. Se alguém aqui na nave da igreja que ainda não teve um encontro com Jesus, que ainda não aceitou a Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, ou mesmo você que está acompanhando essa live, que você possa nesse momento abrir o seu coração e demonstrar para Deus o seu arrependimento, a sua total dependência a Ele, e com certeza o seu nome estará sendo escrito no livro da vida. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja, o seu nome será mencionado. Alguém nesta noite para Jesus, aqui na nave da igreja, ou você mesmo que está assistindo aí nas plataformas digitais, está aí o endereço da igreja, que você possa mandar uma mensagem, uma ligação, e eu tenho certeza que você vai ser bem recebido em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero aqui externar meus agradecimentos ao nosso presbítero Alexandre, ao nosso presbítero que veio com o nosso irmão cantor. Que Deus recompense com as ricas bênçãos do céu. Quero agradecer a cada irmão aqui presente, a cada família representada, a você que está no seu lar, a diretoria que não pôde estar aqui por motivo superior. Quero agradecer a você que está no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Que a graça de Deus, como foi pregado, eu não posso ir lá, mas Jesus, o missionário por excelência, Ele pode te abençoar, amém? Que Deus nos abençoe. Quero aqui notificar que a nossa irmã Josiane, ela está integrada agora, junto conosco no trabalho de missões, amém?
das arrecadações, nas divulgações. Por favor, nos abençoe e abençoe a serva do Senhor, amém? Em nome do Senhor Jesus. Quero passar esse microfone ao nosso segundo vice-presidente, o presbítero José Ferreira, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar dando os avisos da semana. Quero que os irmãos prestem bem atenção, amém? Terça-feira nós estaremos aqui no culto presencial, não vai acontecer live, amém? Na sexta-feira também, o culto de ensinamento presencial. E domingo, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui, que é consagração, das 7h30 até 8h30. 9h começa a escola bíblica dominical, amém? Vai ser presencial e também vai ser transmitida pela live. E à noite, culto da família, das 18h às 19h30. Nós estamos tomando os devidos cuidados com aqueles protocolos de segurança, máscara, amém? Álcool gel e o medidor de temperatura. E a capacidade, como os irmãos estão vendo, os bancos foram mudados, porque a capacidade é 25%. Então, nós estamos tomando os devidos cuidados para a nossa segurança e também ao dos nossos irmãos. Amém? Vamos estar se colocando de pé nesta noite. Glória a Deus. Eu agradeço a cada um que estiver aqui nesta noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero estar chamando o presbítero Lima. Ele vai estar orando pelo José Belo e pela sua família. E também apresentando o Edmilson, que está enfermo, e também por Maria José, pelas suas vidas. Amém? Isso, bênção apostólica. Tá? Glória a Deus. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar, pedir a Deus que dê vitória para esse povo. Feche seus olhos. Ouvimos uma palavra hoje dizendo que nós não vamos, mas Jesus vai. Então vamos crer que Jesus vai nesse lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, eu hoje, Deus, fiquei pensando, Deus, na minha mãe. E sei, ó Senhor, que tudo está nas Tuas mãos. Tudo está no controle do Senhor. Ouvi uma palavra hoje, Deus, dizendo que o Senhor, se nós não for, o Senhor vai. Nós não temos poder nenhum, Pai, se não vir de Ti. E pela Tua graça, creio eu, ó Deus, junto com a igreja que estamos orando, pedindo, vá de encontro à minha mãe, Deus. Deus, dá vitória para a minha mãe. Dá vitória para o nosso irmão José Belo. Dá vitória para o Edir Lima, Deus. Oh, Senhor, para Maria José. Para os meus irmãos que estão aqui crendo que a oração também que eles estão fazendo por alguém possa ser recebida. O Senhor Jesus é missionário por excelência. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que tudo que nós pedimos em Teu nome crendo, nós receberemos. E também queremos, ó Deus, crer na vitória de cada um. Consola o coração das pessoas, daqueles que estão sofrendo nos hospitais, daqueles que estão passando por dores, ó Pai. Quantos irmãos nossos, Deus, estão ali nos hospitais, Senhor, precisando, ó Deus, que haja um milagre, que haja uma cura. E nós cremos no Teu poder e na Tua graça. Cremos que o Senhor pode fazer, Deus, o impossível se tornar possível, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Leva-nos em paz para o nosso lar. Guarda a nossa vida debaixo das Tuas mãos poderosas. Livra de todo homem sanguinário, de todo homem da maldade, de toda enfermidade, de todo mal que é lançado sobre a terra. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Dá uma boa noite na Tua presença. Ó Deus, esse é o pedido que eu Te faço nesta noite, em nome de Jesus.
Levante as suas mãos para o céu. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo, que esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Toda igreja diga amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Cumprimente teu irmão da direita e da esquerda. Deseja a ele uma boa noite na presença do Senhor.